Eu sou Ana Vitória. Luma Nogueira de Andrade. Daniel. Caio Lemos. E eu sou estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Semiárido. Eu faço letras com habilitação em Libras na UFES. Terceiro semestre de Antropologia. A única professora, doutora travesti concursada em uma universidade federal. Uma pessoa transgênero é aquela pessoa que nasce com a identidade de gênero, ou seja, aquela condição mental, a forma com que ela se vê é diferente do seu sexo biológico. Então, todas as pessoas que fogem desses modelos tradicionais de sexo e gênero, essa construção que foi posta em nossas mentes, todas as pessoas que fogem dessas regras, elas são as pessoas em trânsito. Mas o que seria isso? Ultrapassar os limites que o corpo biologicamente impõe. Então a sua identidade mental é diferente do seu sexo biológico, aquele sexo no qual aquela pessoa foi designada ao nascer. Luma surge exatamente no interior do estado do Ceará. Uma pessoa, filha de agricultores analfabetos, que enfrentou todas as dificuldades da vida para poder ter acesso à escola. Mas porque eu desejava ter a escola, porque eu via a escola como o único lugar que eu poderia conquistar um espaço melhor para a minha família. Pensava de uma forma diferente, né? Para além dos marcadores sociais, né? Que é a questão do não, gosto de brincar com bola, com boneca, etc. Para além desses marcadores, né? Eu me via muito não fazendo parte das meninas. Eu não me sentia uma das meninas, né? Porque fui designada mulher ao nascer, mas eu não me sentia fazendo parte. Era como se eu sempre estivesse ali como um intruso. Desde a infância eu percebi que eu nunca me encaixei em nada. Eu acho que os grupos de amigos aos quais eu tentava fazer parte não me entendiam e eu também não conseguia me sentir plenamente parte daquilo. Porque desde muito nova eu não me compreendia enquanto menino, mas eu também não tinha consciência que era menina. Então eu sabia que era diferente, que de fato não me encaixava, mas eu não sabia o real motivo daquilo. As crianças, elas não conseguem dar conta disso, porque elas não compreendem o que os adultos compreendem. Elas não nascem com essas malícias de dizer isso é de determinada pessoa, isso é de outro tipo de pessoa, isso pode, isso não pode. Eu passei por processos de bullying, né? Eu acho que todas as crianças LGBT sofrem esse processo de bullying e as pessoas trans é um pouco intensificado isso. Quando eu nasci, eu não entendia essas diferenças. Eu era a diferença, mas eu não entendia. Eu sabia que as pessoas percebiam algo diferente em mim, me puniam, mas eu não sabia, eu não entendia por quê. A ponto de eu ser espancado na hora do intervalo, e quando chego na sala de aula, que a professora fica sabendo, ela pega simplesmente, olha para mim e diz, bem feito, quem manda você ser assim? Mas eu não sabia o quê, eu não entendia o quê. Eu tinha que ficar dentro da sala de aula sem poder sair, porque senão se eu saísse eu era espancada. Então eu tinha que aceitar muita coisa. É tanto que existem índices de pessoas trans que deixam a escola, largam a faculdade, muitos nem chegam a adentrar a faculdade, muitos nem chegam a terminar o ensino médio, sequer o fundamental, né? Então, devido a todas as barreiras, humilhações, dificuldades e por aí vai. E eu era uma criança que queria a escola, mas a escola não me queria. E eu era uma criança que não tinha o espaço, os mesmos lugares na escola. Eu não podia usufruir dos mesmos lugares, porque a minha era negada. Eu não poderia, inclusive, brincar na hora do intervalo.
porque conviver com a negação não é nada fácil. Mas a população LGBT, ela sabe das dificuldades que se tem para ter acesso à escola. Ela já sabe desde muito cedo, ela vai conviver, é ensinada isso. Esse não é seu lugar, isso é desde a chegada, na recepção. A primeira vez que eu apanhei na escola foi na 4ª série. E eu vivia exatamente esse contexto de ser diferente, mas não saber o que era diferente em você, né? E eu apanhava sem saber o motivo. E ao mesmo tempo eu não tinha família ou um lar que fosse capaz de me acolher nesses momentos, pois eu tinha vergonha de chegar para minha mãe e dizer que estava apanhando porque estava sendo chamado de viadinho ou de gay, porque naquela época aquilo para mim era algo extremamente pejorativo e negativo, apesar de eu ser uma criança e não ter nem sequer a consciência de quão profundo e violento aquelas ações eram. A educação, a escola, né, é uma das instituições sociais que tendem a nos apoiar e muitas vezes elas nos dão as costas, não nos permitem ressignificarmos. Eu passava por algumas confusões, né, de qual que é o meu espaço aqui na escola, né? Porque eu gosto mais de estar aqui, eu me sinto mais parte dessas pessoas do que dessas. Por quê? E eu lembro que eu me perguntava isso ainda na infância, entendeu? Por que eu me sentia mais confortável se eu fosse me vendo como um menino do que como menina? Por quê? Se com todas as outras pessoas não era assim. Eu acho que nós ainda sofremos uma resistência ainda maior da sociedade para que ocupemos certos espaços que muitos acham que nós não devemos estar. Então, esses espaços de violências, eles demonstram uma inteira negação da nossa presença lá. Então, acaba invisibilizando e inviabilizando a nossa presença. A partir do momento em que um espaço ele é mais violador do que construidor da sua dignidade enquanto ser humano, ele está negando a sua presença e ao mesmo tempo está lhe excluindo e lhe marginalizando. Mas eu não quero dizer que os professores eles não estão habilitados para trabalhar com essas questões. Eu não quero dizer que isso é culpa dos professores. Isso faz parte de um contexto da nossa cultura. As diversas pessoas nas diversas profissões tiveram uma formação familiar, inclusive escolar e universitária, dentro desses modelos tradicionais. E aí não há espaço para pensar um sujeito ou uma sujeita que não se enquadra nessas normas de gênero e sexualidades. E dentro dessa persistência, eu consigo chegar até a escola, resistir a todos esses processos de negação, a tentar compreender qual a relação que eu deveria ter nesse espaço para que eu me mantesse nele. Processo conturbado, né? Eu acho que a palavra é essa, conturbada, porque por mais que você se aceite de certo modo, sempre vai ter aquele receio de, nossa, mas o que é que a sociedade vai pensar? Eu resisti até o final de 2014 para de fato me assumir, eu me entender ou externalizar essa transexualidade, pois era algo que me dava muito medo. Eu tinha muito medo de ser trans, eu tinha muito medo de dizer a palavra eu sou Ana Vitória e eu sou uma mulher trans, pois eu sabia que essa frase, ela acarretaria um ciclo de violências intermináveis. Nesses processos, dentro de várias perguntas, né, de questionamentos que eu mesmo fazia, fui encontrando, né, essas respostas, porque eu sempre me senti desconfortável com o meu corpo. Por que eu me sentia desconfortável com os pronomes? E aí eu comecei a pesquisar, mesmo, encontrando várias histórias, e eu acho que essa pessoa aqui se parece um pouco mais comigo. E aí eu comecei a levar, né, fui juntando as peças. A partir disso eu fui me entendendo, me encontrando, né, de fato eu acho que eu pertenço realmente a esse lugar, né? E fui me identificando com a trans, fui me afirmando mais ainda trans. Meus amigos gays nunca tinham conhecido uma pessoa trans. Então, quando eu me assumi mulher trans, foi um choque no meio dos meus amigos gays. Eles achavam que eu estava ficando louca, eles achavam que era coisa da minha cabeça, eles achavam que era exagero, e eles não conseguiram entender essa subjetividade minha enquanto ser humano, enquanto mulher. Então, no primeiro momento foi muito difícil, pois as pessoas que eu acreditava que estariam ao meu lado não estiveram.
Acho que o me entender trans foi um processo bem gradual, né? Primeiro veio o questionamento, depois as dúvidas e as certezas e a negação, né? Porque tem até um momento da negação de se negar assim, não, mas eu não posso ser assim. Imagina só o preconceito. Então, e tem um momento de aceitação e de afirmação, que é o que eu me encontro agora, né? Existe a transição social, que são processos relacionados com a sociedade, que é a questão muito do uso do nome social. Existe a transição hormonal, existe a transição cirúrgica, existe a transição... São várias transições, entendeu? Então, assim, falar como o início exato da transição é algo muito complexo nesse sentido. A partir disso, a partir desse momento, então eu comecei a dizer às pessoas para me tratarem no masculino. Eu chegava e dizia, eu sou trans, me trato por tal pronome, que é o pronome masculino, e meu nome é Dani. Porque esse processo transitório, de transição, ele não é um processo em que você define em um só momento. É o que normalmente as pessoas vão enxergar dessa forma, porque as pessoas vão muito pelo exótico. Aquilo que é o diferente. O exótico salta os olhos, como fala Ruth Benedito. Mas a transição, ela acontece muito antes que qualquer ato exótico, assim, diferente, ou que a gente chama de externalizador, processo transexualizador, seja o que for. A transição são várias etapas. Nós não somos, nós estamos em constante processo de transformação. Os nomes nos dão significados que tentam nos enjaular. Essa é a questão. Nós precisamos nos comunicar. E a língua é uma forma que nós encontramos para isso. Mas é importante a gente perceber que essa linguagem, ela não dá conta de nossa complexidade. Isso é o que a gente tem que entender. Porque às vezes a gente pega e diz assim, mas o que é um travesti? O que é um gay? O que é uma lésbica? São nomes. E aí o termo travesti era o termo que existia para nomear essas sujeitas na minha época. E eu vi, não, eu me identifico com essa sujeita. Essa sujeita que nasceu com um determinado órgão e que tem um comportamento que não é o esperado. Então eu passo a me identificar com aquele sujeito, com aquela sujeita em si. E aí eu me posiciono dessa forma. Poucos transgêneros conseguem chegar à universidade ou ter acesso à educação. Porque desde muito nova, devido à transfobia, nós somos colocadas para fora de casa. A partir do momento em que nós externalizamos minimamente a nossa transexualidade, muitas de nossas famílias nos excluem do âmbito familiar. E a partir disso, a escola também se torna um espaço de negação. É um espaço em que o seu nome social é negado, é um espaço em que o seu uso do banheiro é negado, é um espaço em que muitas de nós sofremos bullying, violência física, violência verbal, violência simbólica. Então, esse espaço também nos é negado. E a partir disso, o que nos sobra, de fato, é a rua e somos totalmente expostas à prostituição para minimamente tentarmos sobreviver. Então, a realidade é que nós ainda não chegamos à universidade. A realidade é que todas nós, pessoas trans, somos pioneiras em tudo que nós fazemos. Geralmente somos as primeiras mulheres trans ou homens trans a entrar na universidade de determinado estado, a entrar em determinado curso de determinada universidade. Então, sempre nesse papel de pioneiras, pois a maioria de nós, 90% da população de mulheres trans, ainda está na prostituição. E aí eu passei a me olhar, mas eu sou uma travesti, eu não estou nesses espaços. Eu sou uma travesti e não estou nas grandes metrópoles. O impacto que isso acontece para um estudante que chega em uma sala de aula e se depara com a travesti, uma pessoa que se auto-identifica como um travesti, sendo a docente. Né? Então, tive vários impactos, até porque nós aqui trabalhamos com pessoas que advêm de vários países. Né? Então, há uma estranheza. Mas aí, com o decorrer, as pessoas começam a entender que estão carregadas de um adestramento da norma social em relação às questões de gênero e sexualidade. Na educação básica, a gente encontra várias falhas, né, de certo modo. Falta de preparo, falta de respeito,
falta de informação, né? As pessoas tratam isso como se fosse um monstro de 7 cabeças, coisa que não é, né? É uma coisa muito simples. E eu acho que se algumas informações chegassem à escola básica, a gente já não teria tantos problemas. E aí o desafio maior é esse, né? Criarmos, né, ferramentas dentro da pedagogia em que possa desconstruir esse modelo de educação em que é totalmente prioriza unicamente um só campo, uma só pessoa e tudo mais nesse sentido, mas que ela se torne plural. Quando eu cheguei na UFESA e me assumi mulher trans, foi um choque para as pessoas. Primeiro porque aquelas pessoas elas não estavam acostumadas com sujeitos que nem eu estarem ocupando espaços como a universidade. E o que eu via na cara daquelas pessoas era de total espanto e ao mesmo tempo curiosidade, pois queriam entender um pouco mais do que se passava comigo enquanto pessoa, enquanto mulher trans, desde o banheiro, desde o uso do nome social. E todas essas novas pautas, elas acabaram entrando para dentro da minha sala de aula. Todos esses questionamentos foram para dentro da minha sala de aula. Como eu devo me referir a Ana Vitória? Qual banheiro Ana Vitória vai usar? É engraçado falar assim da questão do banheiro, porque até o direito de ir fazer xixi é negado, tá entendendo? Uma coisa básica, que é justamente, vou falar como homem trans. Se eu for ao banheiro feminino, eu vou me sentir extremamente constrangido, porque não é o gênero que me foi designado. As mulheres que ali estão, talvez também não se sintam tão confortáveis. Se eu for ao banheiro masculino, talvez eu saia de lá espancado, estuprado e por aí vai, sabe? Então, são medos constantes que passam pela nossa cabeça. Medo de sair, ir assistir uma aula, talvez não voltar, né? Talvez voltar, mas voltar violentado, voltar não só pela violência física, mas também pela psicológica. Eu chego na universidade, passo no concurso em 2013 para a Unilab, foi uma repercussão internacional, porque foi a primeira que conseguiu esse feito. E eu chego na universidade e me deparo também como docente dentro desse campo de enfrentamento dessas questões. Não é uma paz. As pessoas podem achar, ela é uma travesti que agora é professora universitária, né? Está no conforto, ela não sofre preconceito. Que nada. Sofro sim. E eu percebi isso ainda mais forte logo nos primeiros momentos de chegada na universidade. E aí, não foi só na universidade que hoje eu sou docente. Até em outras universidades onde eu vou, existe isso. Por quê? Porque é uma construção da nossa sociedade. Eu já expliquei isso. Não é? É algo que tem que ser desconstruído. E nós temos que fazer isso o quê? Através do que a gente tem, principalmente nas escolas e na universidade. Ao invés de retirar a genissexualidade, tem que se trabalhar mais genissexualidade para respeitar as pessoas, as diferenças dos outros. Acho que os professores eles precisam se informar mais, os professores precisam acolher mais, né? Precisam se colocar mais no lugar do outro. Então a escola em relação à universidade, nesse aspecto, não tem muita diferença. Né? Então isso para mim foi uma surpresa, porque eu pensei que poderia estar liberta. Mas ao mesmo tempo a universidade ela foi também uma forma de empoderamento. Eu precisava, assim como eu precisei da escola para chegar na universidade, eu precisava agora da universidade para chegar em outros espaços. Porque eu queria esse lugar. Não é um objetivo nosso apenas chegar na universidade ou chegar à educação, mas permanecer na universidade, permanecer na educação é outro desafio muito difícil. Eu acho que enquanto nós não tivermos a maturidade, a honestidade intelectual e tivermos a sensibilidade de debater gênero nas escolas, a gente nunca vai conseguir construir uma educação que esteja preparada para receber não só os transgêneros, mas toda a subjetividade humana. Às vezes os professores tratam alunos trans como se não fossem nada, sabe? Como se não fossem um humano assim como ele.
sabe, da mesma espécie. Então eu me pergunto até onde a humanidade vai chegar com isso, sabe? Uma das violências que mais forte que nós, pessoas trans, sofremos é exatamente esse processo de desumanização, de coisificação. E a partir do momento em que a sociedade ela olha para você como menos humano, a violência que nós sofremos, além de ser agravada, ela ocorre com maior facilidade. Porque para destruir um objeto ou uma coisa, quando você desumaniza um ser humano, você consegue violá-lo de forma muito mais tranquila, né? O Brasil, ele é o país que menos acolhe travestis e transexuais do mundo, né? Menos acolhe pessoas LGBTs de forma geral, né? Acolhe até menos do que países em que ser LGBT é um crime, né? Mata até mais do que países que ser LGBT é considerado um crime. O índice de violência ele é tão alarmante que a nossa expectativa de vida é de apenas 35 anos, a educação é um sonho ainda utópico, que muitas de nós temos conseguido quebrar essa barreira da transfobia, mas ainda a passos lentos. Quando eu chegava, por exemplo, no restaurante universitário, as pessoas elas me encaravam, elas saíam de dentro da sala, elas se levantavam na mesa para olhar para mim, e era aquele olhar de fato de escárnio, aquele olhar de nojo, aquele olhar de menosprezo. E aqueles olhares eles faziam com que toda aquela tentativa de expressão da minha subjetividade ele fosse no mínimo anulado, pois eu me sentia um lixo. Aquilo que minimamente me dava felicidade, ao mesmo tempo eu tinha que pagar um preço muito alto por aquilo, e ainda pago um preço muito alto. Eu mesmo já sofri dentro de universidades relacionado com essa questão da minha presença afetar determinadas pessoas dentro da universidade, entendeu? Somente a minha presença. Quais são essas dificuldades? O que é estar na rua e o que é estar dentro da universidade? O que é estar dentro de um posto de saúde? O que é estar dentro de casa? Entendeu? Porque essas violências, elas estão em todos os âmbitos e elas tomam proporções diferentes, entendeu? A violência que eu sofri aqui dentro da universidade, de um determinado professor pedir para que me retirem da sala de aula, porque a minha simples presença afetava. Eu não sofri nenhuma agressão física nesse sentido, entendeu? É diferente da violência que a Dandara sofreu, sim, nos aspectos, mas são violências. São violências que levam à morte. As questões como decisivas e importantes para trazer para o debate, mas esse olhar ele é deixado de lado, ele é posto para não vir à tona essas transformações e essas mudanças que são necessárias para garantir a cidadania dessas sujeitas e esses sujeitos que estão chegando na universidade estão exigindo respeito. Consigo ser aprovada no mestrado, posteriormente no doutorado em educação na Universidade Federal do Ceará. E as batalhas continuam dentro dos espaços de trabalho, as resistências por parte, inclusive, de colegas professores, trazer para os cursos essas temáticas, disciplinas que venham tratar não como optativa, mas como obrigatórias, porque nós temos que ter médicos, advogados, das diversas professores, das diversas profissões, pessoas que saibam lidar com as diferenças, que saibam respeitar as diferenças. O que nós temos feito? Formado exímios médicos, exímios advogados, exímios professores, mas péssimas pessoas em relações interpessoais, porque elas não conseguem entender o outro como ser diferente. Cada vez que eu vejo mais trans no ensino superior, eu consigo enxergar ali profissionais que estarão ocupando diversas áreas, né? Quero fazer mestrado em Direitos Humanos quando eu concluir o meu curso e quero ingressar nessa área acadêmica exatamente por acreditar nesse papel tão empoderador e forte que a educação tem. Eu quero poder acrescentar um pouco mais a educação dentro das universidades. Estou aqui fazendo letras. Então eu sairei daqui também não só com um diploma na minha mão, não só com cumpri aqui minha tarefa na educação, não. Eu vou sair da educação e volto para a educação, porque eu vou voltar para a sala de aula. Então o tempo todo a gente está produzindo dentro daquilo que a gente faz,
transformações. Então, meu objetivo é exatamente fazer isso, fazer com que os profissionais que estão sendo formados, futuros profissionais que irão atuar na sociedade, consigam perceber as pessoas a partir da interação com elas. Pode-se dizer que é um grande potencial ter pessoas trans dentro da educação formadas, formando, doutores, doutoras, entende? Para que essa construção se fortaleça cada vez mais, se torne mais forte nesse sentido. As pessoas perceberem que a gente não está mais ali naquela margem que nos colocaram, mas sim estamos ocupando lugares de respeito, né, dito socialmente. Paramos assim para pensar o que de fato nós sonhamos, né? No mundo ideal, o que nós gostaríamos de ser? A gente gostaria de ser tanta coisa. E eu acho que, antes de tudo, nós gostaríamos de ser vistas como humanas. Sem dúvida, ser visto como ser humano é um mínimo que a gente sonha. E é algo que a gente ainda não tem. Então, talvez, um dos sonhos é que essa sociedade nos veja enquanto seres humanos. E, ao mesmo tempo, que a população trans ela se empodere da transexualidade, ela se empodere do movimento LGBT, ela se empodere dessa luta, pois só através desse empoderamento, de fato, a gente vai poder fazer alguma modificação social. Eu espero que todo mundo, né, não só as pessoas que têm uma escolaridade mais alta ou alguém que chegou em um nível mais elevado, possa ser respeitado, possa ser amparado, possa ser compreendido, possa ser compreendida também, possa ser, enfim, não ter seus direitos básicos negados, né? É ter a capacidade e ter a coragem de enfrentar o mundo inteiro quando ele diz não e reivindicar aquela subjetividade como sua e fazer com que as pessoas elas não tenham escolha em cima da sua subjetividade. A verdade é que nós podemos ser tudo o que nós queremos ser. Então nós precisamos quebrar com essas amarras burocráticas, essas amarras culturais, tradicionais, que não dá conta mais da nossa realidade, e olhar para o outro e ver ele e aceitar ele e tratar esse sujeito ou essa sujeita da forma como deseja. Então vamos perguntar ao outro como é que ele gosta de ser. Não importa o nome, se é travesti, se é bi, se é tri, se é lésbica, não importa o que nome, que caixinha as pessoas irão se enquadrar. O que me importa é que você se sinta bem. O que me importa é que a forma como eu te trate te proporcione o prazer que você deseja, que eu te trate como você quer. Que a gente pode deixar de ter oportunidades de desenvolvimento por conta do preconceito, de não aceitar outros olhares, de outras possibilidades, de outras visões de mundo.